eu de verdade não pretendia fazer uma série de palavras baseadas no livro de Efésios, no capítulo 1. Eu, na minha ignorância, tinha imaginado que eu ia falar sobre todo esse assunto no domingo passado. E eu descobri que era muito extenso. E o tema que a gente pensou na semana passada foi Jesus, a fortaleza da sua igreja. E aí a gente falou sobre isso semana passada. E eu queria que você visse aí, ainda estamos aqui no eco, tá bom? Vamos lá. Efésios 1, de 15 a 23. Nós temos a revista atualizada, eu fiz uma tradução também. E só alguns destaques pequenos que eu faço no texto, que depois a gente vai conversar ao longo da exposição. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no tempo presente, mas no tempo que há de vir. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Gente, essa passagem ela está no grego clássico e cheia de versões, cheia de possibilidades, né, da gente tentar entendê-la. Então, na semana passada, a gente pensou numa coisa muito importante. Vou pedir para a gente projetar o próximo, depois desse aí, que já sai o que a gente falou na semana passada. Não, aí esse é o de hoje já, né? Aí, a gente falou sobre iluminados os olhos do nosso coração. Tá bom? E aí a gente falou sobre isso que está aí. A experiência que a gente tem que ter com a esperança, qual é o seu chamado para nós, como eu posso me tornar uma pessoa rica com a herança que está nos santos. E aí tem 3 aspectos que o texto destaca: aprendendo a ser grato, né? Agradecendo pela esperança, mencionando os nomes das pessoas que Deus está usando e vendo a glória de Deus. Nós pensamos nisso na semana passada e eu queria hoje dizer para você uma coisa muito interessante. Quando a Bíblia diz sobre iluminar os olhos do nosso coração, o coração, a gente falou isso semana passada, é a sede da nossa vontade, a sede das nossas emoções, mas também é um sinônimo da Bíblia da sua própria alma. Eu estava lendo hoje, estava me lembrando dessa frase do Blaise Pascal, que diz o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. É no coração, no seu coração, dentro da sua alma, onde Deus opera uma transformação poderosa, irreversível, eterna, e que pode mudar tudo o que você imagina do que você já vive. Deus age assim. Deus também age assim quando a gente conhece um grande amor. Quando eu conheci a Marta, eu disse para mim que eu não ia gostar dela, que eu não ia me apaixonar por ela. A gente está casado há 16 anos. Eu pensava muitas coisas, mas eu não sabia o que ia acontecer. No seu coração, sabe, Deus age, mas os seus olhos às vezes estão fechados para ver como é que Deus vai agir. Então, é como se o coração precisasse de olhos para enxergar. E eu queria, porque o tema passa por essa primeira expressão que nós vimos, era o primeiro tema, iluminados os olhos do coração. Como é que eu posso ver a fortaleza que Deus é através da igreja? Eu olho para o pastor e não acho que ele é uma fortaleza. Às vezes nem vejo nele uma pessoa que eu acho que vai dar certo.
Eu olho para as pessoas que estão do meu lado no banco e eles são errados, como eu, são pecadores. E se você olhar para todos os lugares, você vai ver pecados em todos os lugares. Tem muitos pecadores. Muitas vezes nós não vemos a Deus e muito menos imaginamos que Deus age através da igreja. E a igreja não é uma instituição. A igreja do qual esse texto está dizendo, ela pode ser constituída por diversas instituições, como essa aqui. Mas ela está acima disso. Ela é a composição de todos aqueles que creem em Jesus. Em todas as partes do mundo. De formas diferentes. É invisível. Essa é a igreja de Jesus. Houve um tempo na minha vida em que eu não conseguia mais aceitar essa ideia. Eu tinha 18 anos, estava estudando teologia, e eu parei de acreditar numa coisa, que Deus agisse através da igreja. Eu disse, se a igreja é isso que eu estou vendo, o Senhor não pode agir nada. Ou o Senhor não é Deus. E aí eu optei por um caminho muito louco. Falei, não, vou fazer uma rota agora diferente. Eu conheço bem a igreja, agora eu vou andar pelas ruas. O Senhor não está em toda parte? Então eu vou te achar em algum lugar, numa quebrada dessa, numa noite dessa, numa madrugada dessa. E comecei a procurar a Deus. Passa para mim, por favor. E eu comecei a procurar a Deus desesperadamente. Por quê? Porque eu não podia concordar com Deus. Porque eu estava vendo muitas coisas equivocadas e eu disse, como é que Deus pode estar agindo através da vida da igreja? Semana passada nós vimos um vídeo que nós vamos rever agora. Eu quero que você preste muita atenção, porque ele fala sobre como é que um cego vê. Quando você não tem olhos, talvez ficou pequena a nossa tradução, você precisa exercitar a atenção. E o exercício da atenção é que dá a capacidade de você enxergar as coisas. No nosso coração. E é por isso que algumas pessoas não compreendem o Evangelho. Porque o Evangelho primeiro entra no coração e depois ele não tem problema. Ele não é contra a sua razão, não. Mas ele não entra pela sua razão. Ele precisa entrar no seu coração. Porque é lá onde você vai ter experiências profundas com Deus. É lá onde orações desesperadas são atendidas. No fundo da sua alma. É o lugar onde os milagres acontecem. As grandes transformações acontecem lá. É lá que a gente ouve a voz de Deus e atende ao seu chamado. É lá, num lugar onde eu não sou capaz de ver com os meus olhos, esses olhos físicos, é que eu sou capaz de compreender a graça de Deus. Por isso Deus precisa abrir meu coração, para que então os meus olhos vejam o seu plano na minha vida. E como é que isso vai acontecer? Com gratidão, com reconhecimento, é que eu vou ver a glória de Deus na sua igreja. Por enquanto eu estava fazendo uma recapitulação, senão como ligar o que a gente meditou na semana passada com o que vai acontecer, com o que a gente vai dizer, que está no verso de número 17, e eu queria que você veja, nós falamos sobre o verso 15, 16 e 18, e agora nós estamos no verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E agora eu vou para a tradução do Eli aqui, para o verso 17.
a fim de que o Deus de nosso Senhor Jesus, Pai de glória, vos dê espírito de sabedoria, de revelação em sua identificação com Ele. Tá? A palavra epignosis, tá? Que a Almeida vai traduzir como pleno conhecimento, a palavra epignosis também significa ser reconhecido em alguém, se identificar com alguém. Então, nós vamos perceber que para que eu possa ter o meu coração iluminado, para eu enxergar o propósito de Deus e como Ele a fortaleza na sua igreja, é preciso que Ele me dê um novo espírito. É muito interessante porque algumas linhas teológicas, não tradicionais ou históricas, elas têm espírito de tudo. Espírito de confusão, né? Espírito né? Espírito de riqueza, espírito não sei o que mais. Então tudo dá um apelido e se faz campanha para você ter esse espírito. A Bíblia ela não fala muito de diversos espíritos, mas ela diz que Deus precisa dar um novo espírito para você, a entender como é que Ele é forte na igreja. E eu queria falar especificamente para você hoje, que está tendo dificuldade de entender que o corpo de Cristo é família para você. A pós-modernidade, que é o tempo que a gente está vivendo, nos fragmentou. O Brasil está dividido não ao meio, o Brasil está dividido em classes sociais, hoje, em visões de política, de extrema direita, extrema esquerda, e muitas outras tantas divisões. No meio dessas divisões, nós não conseguimos ver claramente o outro. O outro não é mais o foco do nosso interesse. Nós temos uma grande dificuldade de nos ver no meio dessa situação. Quem nós somos, qual é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Então, para que eu comece a entender como Deus age na igreja, que sou eu e você, a igreja é você, a igreja sou eu e a igreja é de Cristo. A igreja não é um lugar, a igreja é você. Quando você crê em Cristo, você passa a ser igreja. E a igreja, ela não é só você, sou eu e tem a Cristo como cabeça. Tá? Para eu enxergar isso, eu preciso ter um novo espírito. Eu preciso entender o propósito de Deus lá na minha alma, porque senão eu vou me isolar. E a igreja vai ser parecido com o que a pós-modernidade me oferece. Eu tenho interesse em algo, então eu me aproximo. Aquele algo não me interessa, mas eu me afasto. Isso com todos nós, gente. É assim que funciona. A gente está gostando de uma coisa, a gente come. A gente não gosta, a gente para de frequentar aquele lugar. Né? Você vai num restaurante querido seu lá, vai na pizzaria, domingo à noite é dia de pizzaria, né? Você vai lá, você pede uma pizza na sua casa. Estava indo bem? Tava. Veio uma ruim? Você fala, não, vamos trocar. Não dá mais. Nós funcionamos como seres humanos muito parecidos com isso. É assim que a nossa vida é. Então, se você quer ter um novo espírito, a Bíblia diz que 3 coisas precisam acontecer, ou 3 manifestações espirituais têm que acontecer na sua vida, espiritualmente. Um espírito de sabedoria. Tá? Hoje em dia é muito difícil saber o que é a verdade. Entende? Eu estava ouvindo notícias, no Brasil já mataram pessoas por uma mentira. Disseram que a pessoa estava fazendo uma bruxaria assim, 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 mataram a pessoa. No mundo, matam-se pessoas por mentiras. Começa a se divulgar uma informação de uma pessoa que não é verdadeira, isso começa a se espalhar, e vão lá e lincham uma pessoa. Isso tem acontecido em diversos lugares, especificamente agora, ultimamente no México. Linchamento de pessoas por fake news. Isso é uma pessoa que absurdo. Está acontecendo. Então, além de ter mentiras de diversos assuntos, e agora a pessoa, tem gente que divulga notícias na internet que ele nem sabe de onde veio. Você ficou sabendo que esse já tem que mandar, é mentira isso aí. Porque a pessoa não checa as fontes. Então hoje, a sabedoria é interessante, porque todo mundo é expert. Isso é engraçado. Antigamente, para o cara falar de música, ele tinha que estudar. Hoje, o cara entra lá e fala assim, Djavan, aprende a compor, cara. Essa música sua não é legal. Quem está falando, às vezes, nunca estudou música. Mas ele tem a opinião dele, e ele é o expert agora.
E hoje em dia nós estamos no tempo dos experts, porque nas mídias sociais todo mundo é expert. Só que isso não é sabedoria. Não é sabedoria. E sabedoria nunca é destruir as pessoas. Se você está envolvido com um processo de destruição de pessoas, e que pode ser por preconceito racial, que pode ser falando coisas absurdas, isso não é sabedoria. Se você está nas mídias sociais, eu não acompanho, não sigo vocês, tá? Só o Espírito Santo que segue, é seguidor de todo mundo aqui. Se você está metido nessas confusões aí, não é de Deus. Porque Deus ele não marca a gente. Já pensou se Deus marcasse a gente? Se na hora que você fizer, eu vou acabar com você. Nós estamos perdidos. Muitas vezes, as pessoas acreditam que sabedoria é a capacidade que alguém tem de racionalizar, de ter um raciocínio muito bom. E esse raciocínio, ele, por ser destacado, ele vai fazer com que a pessoa seja melhor que as outras. Mas a sabedoria que o texto quer que Deus te dê é uma que você precisa conquistar através da oração. Escute o que a Bíblia diz. Se algum de vocês necessita de sabedoria, faça um curso especializado. Não. Peça a Deus, que dá a todos liberalmente. E nada segura para si. E vai ser concedido. Mas peça com fé. Não duvide. Que o que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento. Não suponha esse homem, que ele vai alcançar do Senhor alguma coisa, porque seu espírito é dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Queria te dizer nessa noite que a sabedoria de Deus é louca. É louca. Deus, eu queria te desafiar a essa futura igreja que o Senhor vai plantar nesse lugar aí, trazendo as pessoas que Ele quiser para compor. Digo para vocês, já que dia 16 a gente vai ter um encontro juntos para conversar sobre essa futura igreja. Então, uma conversa muito ampla, muito aberta com todos, tá? Às 17 horas. Eu queria falar para vocês que quando Deus começa a fazer uma obra, sabe o que Ele não precisa? As suas ideias. Deus não precisa de criatividade. Ele fala, estou sem criatividade, estou precisando de um cara criativo e ignorante. Vou pedir sua opinião. Queria falar mais uma coisa. Quando Deus quer abençoar, você também não precisa da sua opinião para abençoar. Só se for para amaldiçoar. Eu sempre brincava dando curso para jovens, e aquele cara começa a falar assim, me dá a mulher que o senhor quiser, contanto que seja Mariazinha. Aquela é uma bênção, e o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, dizendo, isso não, pai. A Mariazinha vai acabar com ele. Então não funciona assim. Ou seja, Deus vai dar uma sabedoria, e a sabedoria de Deus ela é louca. Porque às vezes tudo indica por um caminho, mas Deus fala assim, não, esse não é o caminho para você. Isso é a contramão para a sua vida. Você agora vai pelo caminho que eu decidi. Esse caminho é louco. E eu queria te dizer que a sabedoria está na igreja. Mas não está. E hoje nós estamos num período muito confuso, em que nós estamos conhecendo pessoas falando loucuras nas rádios, TVs, em nome de Jesus, de Genésio, de tudo que puder imaginar. E tem outras pessoas que estão vivendo uma vida muito culta, estudando as linhas teológicas, mas que aboliram uma vida prática de oração, uma vida prática de generosidade e uma vida prática de vida comunitária. E alguns estão bebendo dessa fonte, imaginando que essa fonte estéril pode produzir mudança de vida. Existe sabedoria nas pessoas, às vezes, de oração mais simples que estão na igreja. Pessoas que gastam horas em oração, enquanto algumas pessoas que se consideram muito conhecedores das Escrituras nunca passaram uma noite orando. Mas não é porque eles são recém-convertidos. Eles são professores às vezes, mas nunca passaram uma noite de oração porque não aprenderam a necessidade de orar. A necessidade da alma de falar com Deus. Existe uma sabedoria além da educação inicial que você teve na sua vida cristã, mais profunda, que você precisa descobrir.
uma sabedoria que só Deus pode te dar. Eu aprendi uma coisa sobre a Bíblia, meus irmãos, que eu quero compartilhar para vocês interpretarem a Bíblia. Muitas vezes eu tinha que expor textos e eu não sabia o que eu devia fazer. Então eu orava. Essa é a maneira como Deus trabalha na sua alma para te explicar qual é o propósito dele. Uma das pessoas que eu mais admiro e admirei como conhecedor bíblico, ele aprendeu um trecho da Bíblia do qual ele já tinha estudado tudo que existia na igreja primitiva, e quando eu digo isso, e todas as possibilidades teológicas possíveis. E ele foi conversar com a avó dele, uma mulher de oração. E ele começou a falar sobre o que aquele texto significava, porque um dos assuntos que a avó e ele gostavam de conversar era sobre a Bíblia, uma mulher de oração. E ele explicou para ela como ele interpretava esse texto. Ele disse: não, meu filho, isso não, esse texto não diz isso. Eu vou dizer para você o que diz. Quando a gente está velhinho, a gente perde as cercas sociais, né? E ele aprendeu o que aquele texto dizia, porque aquela mulher de oração tinha pedido muito a Deus para entender a parábola do administrador e o fiel. Parábola difícil na Bíblia. Não é nosso tema dessa noite. Você quer aprender qual é o caminho de Deus? Você precisa entender que na igreja Deus levanta pessoas sábias. Mas perca da sua cabeça a ideia de que numa pessoa está toda a sabedoria da igreja. Não existe isso. Você está procurando Deus. Uma pessoa com toda a sabedoria é Deus. Não existe isso. Deus, na sua multiforme graça, está dando espírito de sabedoria para pessoas. E você só vai aprender igual num puzzle, que é o quê? Aquele quebra-cabeças, onde cada peça vai dar sentido para o panorama todo daquela figura que você quer representar. Deus está fazendo isso na igreja. A igreja de Jesus é louca. Como assim? A igreja de Jesus é louca. Uma boa igreja, ela não está fazendo os seus planos para ser a melhor igreja. Ela está querendo saber quais são os planos de Deus para ela. Quando você quer ser sábio, você só precisa concordar com Deus. Se ele falou, é assim, você diz, ah, sim, senhor, papai. Só de você falar isso, você já fica sábio. Só, o que o senhor quer para mim? Quero isso. É isso que eu quero também. Só você fazendo isso, você já vai entender que a sabedoria de Deus está em você. Para a gente caminhar com Deus, a gente precisa de milagre. Então a gente precisa esperar o milagre de Deus. Essa é a obra da igreja. A obra da igreja é um milagre. A obra da igreja não é um trabalho que eu e você podemos realizar. É um milagre. Então, se a gente quer estar com o espírito de sabedoria, a gente tem que estar esperando o milagre. E não esperando que Deus faça o que eu desejo, o que eu planejo, o que eu quero. E sim, um milagre. Eu preciso viver o milagre de Deus na minha vida. Deus não precisa concordar comigo, nem com você. Deus não precisa assinar um pacto em que você pense como Ele. Não funciona assim. Você quer ser sábio? A sabedoria de Deus é superior à sua sabedoria, ao seu conhecimento, cheia de graça. E Deus vai se revelar a você e cumprir seu propósito. Então eu quero que os olhos do meu coração sejam iluminados para ver como Deus abençoa a igreja. E eu estou olhando a superfície da igreja, os erros da igreja, os problemas da igreja, revelados nas mídias sociais, na minha experiência trágica com ela. Mas eu preciso ter um novo espírito, um espírito de sabedoria, para entrar na loucura do Evangelho e começar a compreender que loucura é essa. Segunda coisa que eu quero te dizer: se eu quero ter um novo espírito, eu preciso ter uma revelação. Essa palavra aqui, ela vem do verbo que tem como substantivo Apocalipse, que é revelação. Uma igreja de revelação, não sei se já foi uma igreja de revelação. Na igreja de revelação, as pessoas querem revelar tudo, ou muitas coisas. Como é que vai ser seu futuro? Quem que está aqui? Eu senti algo aqui e tal. E eu aprendi uma coisa sobre o livro de Apocalipse. E existem várias correntes interpretativas no livro de Apocalipse de como vai ser o final dos tempos. Eu particularmente não adoto nenhuma das linhas
plenamente de como vai ser o fim dos tempos. Não é tema dessa noite também. Mas eu queria te dizer que o objetivo do Apocalipse é apresentar Jesus como aquele que vai concluir sua obra e que vai receber a sua igreja. Quem não vir isso em Apocalipse não entendeu o objetivo do livro. Então, quando Deus quer revelar a você, a primeira coisa que Ele quer revelar não é se você vai comprar um sapato. Olha, o Senhor mostrou que você vai comprar um carro. Ele falou, olha, o dinheiro para o carro eu tenho. Eu já ouvi um jovem falar isso com um revelante, né? O dinheiro para o carro eu tenho, mas não é isso que eu quero de Deus. Eu quero que Deus faça coisas maiores na minha vida. Está lá no banco. Se eu quiser comprar um carro, eu tenho dinheiro. Eu acho que não é isso que Deus quer falar comigo. Eu acho que aquele jovem estava certo. O que Deus quer te revelar é quem Ele é. O que Deus quer revelar é o que o Senhor deseja na sua vida. Tá? Quem Ele é, como Ele reina sobre a situação que você está vivendo. Essa é a revelação que o Senhor quer fazer a você. Por outro lado, hoje nós estamos tendo um tipo de revelação. Tem as igrejas reveladoras, mas também tem o humanismo. O humanismo está muito em alta. E é engraçado que o humanismo, ele está sempre em alta. Ele passa um período assim meio decadente, daqui a pouco ele volta de novo. O humanismo hoje, ele se revela em autoajuda. Hoje está muito forte no meio das crises humanas, a autoajuda. O que é autoajuda? Olha, acorde hoje, força, faz para você, isso. E você vai lá para o espelho, você quer sair energizado de manhã de casa? Grita lá, entra no seu banheiro, olha, você vai! Então, você sai energizado. Isso não quer dizer que você vai sair abençoado, mas energizado você vai sair, cheio de energia. Deus não planejou isso para você. Ele planejou ajuda do alto, não autoajuda. A ajuda do alto é diferente. É Deus agindo em você, que é criatura dele. Ele fala assim, eu vou abençoar você. Você pode acreditar nisso. Eu vou conseguir sozinho. Não acredita não. Vai dar errado. Sozinho é difícil conseguir qualquer coisa. Precisa de ajuda. Humildade é fundamental na nossa vida. Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Qual o lugar que a sua voz ocupa na sua vida? Qual o lugar que a sua glória ocupa na sua vida? Eu ouvi agora recentemente um pregador dizendo que Deus está se revelando em toda parte, na igreja, nos céus, que você precisa contemplar. Contemplar o que Deus está realizando. Deus está agindo e Ele está se revelando. E Ele quer se revelar na igreja, também em você. E eu queria trazer para vocês uma palavra de um dos homens mais sábios que Deus criou nesse mundo, nos impérios muito antigos. Então foi revelado um mistério a Daniel, uma visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito Deus, o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Daniel 2, eu li para vocês do verso de número 19 a 23. No verso de 28, falando ao rei Nabucodonosor, ele diz: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O que Daniel está falando? Deus revela. Eu não revelo, você não revela, Deus revela. A revelação de Deus tem um propósito de glorificar o nome de Deus, e não o propósito de engrandecer a quem quer que seja, a mim ou a você. O propósito de Deus é se revelar através da sua igreja. Como? Através dos meios de graça. A oração é um meio de graça. Hoje você não pode sair daqui sem receber oração. Sabe por quê? Porque Deus usa as pessoas. Eu creio que Deus usa as pessoas para nos abençoar.
Eu creio que quando uma pessoa ora pela outra no nome de Jesus, Deus opera. Segunda coisa, a exposição da Bíblia. Quando a gente abre as Escrituras e começa a ler as Escrituras e falar as Escrituras de forma fiel, ou seja, textual, pela graça de Deus, Deus abençoa a todos aqueles que ouvem as Escrituras, porque elas testemunham de quem Deus é. A maneira como as pessoas se amam em nome de Jesus. Há pessoas que realmente são instrumentos de Deus para amar. Elas amam. Amam e amam. Na generosidade. O povo de Deus é generoso. Se você não é generoso, você não está vivendo como Deus planejou. Mas o povo de Deus é generoso para abençoar as pessoas. Então muita gente pobre, muita gente precisando, vem à igreja pedir ajuda. Eles estão errados? Não. Eles vão bater na porta das outras pessoas e vão dizer: ô rapaz, vai embora, vai trabalhar. Mas eu não tenho trabalho para mim. As pessoas de 18 a 25 anos estão com um índice de desemprego de 60%. Vai trabalhar, mas não, me diz aonde? Fala o meu endereço para eu mandar o meu currículo, para eu chegar lá. Então as pessoas vêm na igreja de oração. Por quê? Porque Deus age através da igreja. Você crê nisso? Deus age através da igreja. Hoje à noite, Deus age através da igreja. Eu creio nisso. E sabe o que Deus planeja com a igreja? Que ela se torne um lugar melhor. O mundo se torne um lugar melhor. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva é uma loucura que Jesus fez. E eu queria contar isso para vocês. Se você tivesse a oportunidade de estudar a cultura grega profundamente, eu queria fazer essa análise com você rápida, necessária. Os princípios de literatura, o que é literatura ou o que é uma obra de literatura, foram definidos por Platão, Sócrates. Até hoje a definição de literatura não foi mudada, até hoje. Essa é a definição nossa de literatura hoje. Os gêneros literários nunca mudou. A matemática, a astronomia, o teatro grego, simplesmente eram... Tudo bem que cada grego tinha 10 escravos, então enquanto os outros trabalhavam, ele ficava filosofando, filosofia e assim por diante. Então, Atenas, 5 séculos antes de Cristo, estava vivendo esse apogeu, esse momento. Os atenienses saem da cena política e entram os romanos, com o direito romano, com a organização romana, com as estradas romanas. E aí, meu amigo, no meio disso tudo que está acontecendo, surge a igreja de Jesus. Não vou falar dos judeus, não. Vou falar da igreja de Jesus, que surgiu no meio dos judeus, que era um povo com bastante limitação. E eu queria explicar isso. Enquanto você olha para um grego na praia e, né, a roupa dele está aqui acima do joelho, um palmo, o dos romanos está lá no joelho, a roupa deles. E o dos judeus está lá no fundo do pé. Olha a diferença. Aí Jesus vai começar a igreja. Assim, eu vou escolher os homens que Deus quer. Pescadores. Você já puxou uma conversa com o pescador? Tem pescador que você fala assim: e aí, como é que é e tal? Ele: vai melhorar? Pode ser. Né? Pescador não vira pregador. Ele é pescador. Pescador, para pescar, uma das coisas que você aprende é fazer o quê? Silêncio. Jesus escolhe pescadores. Gente que não estudou. Diz assim: vocês vão mudar o mundo. Muita gente conta que se os anjos pudessem dar palpite e dizer: Jesus, o senhor perdeu a razão. Esses caras não vão mudar o mundo. Esses caras não sabem nada de informática. Esses caras não estudaram. Como é que eles vão mudar o mundo? E a igreja não só manifestou o poder de Deus, que é o tema que a gente vai pensar a partir da semana que vem,
Mas a igreja mudou o mundo. Sabe por quê? Porque ela se identificou com Jesus. E ela começou sendo perseguida pelas pessoas. Há histórias da igreja primitiva que a pessoa era perseguida por um familiar, por uma pessoa, e ela ajudava uma outra pessoa da família do próprio perseguidor. Uma criança que tinha sido jogada na rua, os cristãos adotavam para ser filhos deles. Os cristãos, se você não sabe, no quarto século depois de Cristo, já eram os fundadores dos hospitais que cuidavam dos pobres, já eram os fundadores dos orfanatos, e já eram as pessoas que o Império indicava, que Constantino ia indicar para dizer: vocês querem ajuda? Procure os cristãos. Vão lá na igreja, eles vão ajudar vocês. Como é que uma igreja miserável, cheia de pescadores, pobre, como é que essa igreja podia mudar o mundo? O Espírito Santo deu uma empoderada na igreja, chamou um Paulo, um homem bilíngue, falava plenamente o hebraico e o grego, um homem que tinha estudado profundamente na cultura hebraica, e agora tinha ficado 3 anos aprendendo com Jesus no deserto da Arábia. Sabia pouco. Chamou Justino Mártir, pessoas que conheciam profundamente a cultura grega, e começaram a dizer: olha, o que Platão estava dizendo é que há um Deus só. É isso que nós estamos pregando. O que Aristóteles estava dizendo é isso, é um só Deus. É isso que nós estamos pregando. Essa mesma mensagem. E Deus começou a mudar o mundo através da igreja. Você duvida que isso vai acontecer? Se você duvidar, você duvida que Deus vai agir através da sua vida, porque você é a igreja. Amém. E você pode mudar a igreja. Você pode chegar numa igreja fria, deslocada, esquecida, indo por caminhos errados, e você pode orar. Terceira coisa que eu quero te dizer sobre esse novo espírito que o Senhor tem que dar, porque é complicado. Você é chamado para fazer parte do corpo de Cristo, só que você tem espinho. Deixa eu te dar um abraço, meu irmão. Não, não, por favor. Não, deixa eu colocar a mão no seu ombro. Não, por favor, você está me furando. Você vai acabar comigo. Nós temos arestas. Então nós precisamos que Deus nos dê um novo espírito para a gente ser a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Porque naturalmente a gente não está pronto para isso. A terceira coisa que eu quero te dizer é que a gente precisa se reconhecer em Cristo. Isso é muito um outro espírito. Eu disse para vocês que uma das possibilidades de epignosis, que é o verbo que está aqui, que a Bíblia diz, traduz como conhecimento, tendo pleno conhecimento dele. Eu acho que um erro que a gente tem quando a gente pensa que a gente conhece uma pessoa lendo um livro sobre ela. Não funciona assim. Só há verdadeiro conhecimento através de um relacionamento profundo. E como esse verbo, epignosis, ele dá a possibilidade de dizer: olha, eu me identifiquei nele, com ele. E como a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que Cristo sofreu fora da porta, e nós temos que sair até ele fora do arraial, levando a nossa cruz junto com ele, morrendo com ele. A Bíblia, quando diz isso, diz o que é se identificar com Cristo. E Cristo diz isso quando ele diz: se você quiser me seguir, você tem que pegar a sua cruz. O que isso quer dizer? Me identificar com Cristo tem que ser na vida de Cristo. A vida de Cristo tem que ser a minha vida. Eu não posso ter exceções. Cristo quer que eu ame, mas aquele irmão não. Lá no trabalho não. Aquela pessoa não. Perdoar, eu perdoo, mas não esqueço. Já pensou se Deus falasse: se eu perdoo você, mas não esqueço? Mas estão perdidos. Eu tenho que ser identificado com Cristo na sua vida, em seus sofrimentos. Se criar Cristo, vai gerar sofrimento. Se você amar alguém, não tem como não sofrer. Quero falar de todos aqui que o dia que seu pai e sua mãe deu à luz você, já começou o sofrimento. Sua mãe sofreu as dores do parto. Depois disso, aquela primeira febrinha, à noite acordado, você gemendo, com aquela cara de
como que Deus trabalha, né? Todo filhote é bonitinho, né? Filhote, se ele fosse feio, eu acho que, né? Os bichos esqueciam, ele falava, você é feio demais, não vou cuidar de você. Mas as nossas crianças são tão engraçadinhas, conquistam o nosso coração e você vai ficar muitas noites acordado, até o fim da sua vida, alguns, né? Amar é sofrer. A palavra patos, né? Ou paixão, de onde vem a palavra patos, diz isso, sofrimento. Se você ama alguém, você sofre. Se você andar com Cristo, você vai sofrer o que Cristo quiser que você sofra. Porque Ele sofreu todas as suas dores, Ele vai fazer você sofrer sim. Como assim? Você vai sofrer por causa de pessoas que você não conhece. Vai sofrer por causa de pessoas que você confiou a vida. Você vai sofrer com eles. Mas você vai ter que se identificar não só no sofrimento de Cristo, mas na sua ressurreição. Cristo ressuscitou. Ele quer ressuscitar você. Ele quer tirar tudo que está morto em você. Eu não sei se você sabe disso, mas a gente montaria vários corpos iguais aos que nós temos na nossa vida, se a gente pudesse fazer isso na substituição de células ou moléculas que morrem para dar luz ou para nascerem outras. A gente trocaria de corpo algumas vezes durante a vida. É isso que acontece conosco. Deus quer que coisas que estão mortas em você ressuscitem. Você diz, Senhor, eu não sou capaz de dizer a verdade, mas eu criei você e eu sei que você vai fazer, porque eu posso. Então eu quero dizer para você que está em depressão, está triste, está decepcionado, está aí achando que o mundo acabou para você. Eu quero te dizer, em Jesus, a vida pode acontecer. Não, como que vai acontecer? Então Ele pode. Ele pode, então Ele vai fazer, tudo que está morto vai voltar à vida. Mas lembra? É na morte dele que eu me identifico também. Nos seus valores, a coisa pior que existe é um cristão que nutre valores que vão contra Cristo. Não tem como. Eu preciso me identificar naquilo que agrada a Cristo. Se você faz parte de uma denominação e aquela denominação que você faz parte começa a adotar valores que não são os valores de Cristo, você tem que publicamente denunciar esse tipo de atitude. Não podemos permitir que as ondas do mundo invadam as nossas crenças de forma que a gente desminta o que Cristo é, o seu chamado. Cristo tinha um chamado e por causa do seu chamado ele foi até o fim. Porque o seu chamado era irreversível, estava marcado no seu estilo de vida. Eu queria falar para você que está se sentindo um crente meia boca, assim, sabe? Aquele crente meio safado, meio, sabe, ruim. Porque você tem acesso às filmagens da sua vida, não é verdade? Você tem memória na cabeça e você vê o que você anda fazendo. Eu queria te dizer que cada dia que você entregar a sua vida a Jesus é um dia a menos a viver a vida que você viveu. Nunca mais ela vai acontecer. Você pensa que as trevas estão triunfando, mas elas não estão. Nunca mais vão triunfar se o seu coração é de Jesus. Se Ele abrir os olhos do seu coração, nunca mais você vai ser o mesmo. Você está apanhando, está querendo ser uma pessoa melhor, quer ser um cristão melhor, quer ser um seguidor de Jesus, quer se identificar com Cristo. Então, isso vai acontecer. Já aconteceu. E você precisa absorver isso pela fé. E dizer, isso é a minha vida. Porque a minha entrega a Deus é irremediável. Não vou voltar atrás. Eu nunca mais vou voltar atrás. E essa atitude é a verdadeira entrega. E essa entrega, ela muda quem nós somos. Porque Ele é o nosso Deus. Ele não é objeto do nosso estudo. Deus não quer ser estudado por você. Eu tenho muito conhecimento de Deus. Eu li muitos livros. Eu agora fiz uma pós-graduação. Não, isso não serve para nada. Conhecer a Deus é se identificar com Ele, segundo a Bíblia. Conhecimento verdadeiro se torna vida. É assim que é o conhecimento de Deus, é vida. 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 Quando nós começamos a agir como Cristo agiria, espontaneamente. Eu queria explicar o que é isso agora. Parece tão simples que eu estou falando, eu queria explicar. O espontâneo é aquilo que você não prepara. Acontece no dia a dia, entende? Então sempre tem uma historinha que eu gosto de ouvir, que tinha um pastor muito velho, né?
E a aeromoça ficou sabendo que o segundo motor do avião ia falhar, e ela falou: o que pode salvar a gente é um milagre, vou procurar o pastor. Procurou o pastor e falou: por favor, se o senhor puder fazer alguma coisa, faz aquilo que o senhor faz na sua igreja, né? Para ver se o voo pode salvar. E estava o chapéuzinho dele, tirou o chapéu e começou a passar a coleta. Na hora do desespero, você só faz aquilo que você faz. Você não tem como inventar. Agora eu vou me tornar um novo homem. Cai num leito do hospital. Você que tem um temperamento do cão e que não acredita em nada e que está vivendo a vida na sombra de Deus fazer um milagre. Mas esse milagre parece que nunca acontece e você nunca acredita que ele vai acontecer. O bicho fica feio. Não pensa que uma cama de enfermo faz uma pessoa ficar angelical. Faz não. Não faz não. Quando você reage como Cristo reagiria, é porque Cristo está vivendo em você. Na pior das situações. O processo de imitação é o processo da igreja. É que às vezes na igreja a gente acaba imitando o que não precisa imitar. Quando o pastor fala Jesus, com aquele S simulante, o cara acha: então, se eu fizer a nossa oração, Jesus, eu acho que Deus vai atender. E aí os caras começam a imitar o estilo, né? E numa igreja muito liderada assim para cópia, as pessoas copiam o que não serve para nada. Paulo diz o seguinte: me imitem assim como eu imito Cristo. Mimesis é a palavra usada no grego para uma boa obra de arte. Uma boa obra de arte, ela copia o real. Quanto mais realista ela é, quanto mais coesa e coerente ela é, mais obra de arte ela é. Cristo põe a sua imagem na igreja. Existem pessoas que refletem Cristo. Você quer andar com Cristo? Eu não sei muito bem. Olha na igreja. A espiritualidade verdadeira não é uma clausura, não é pessoas fechadas, num lugar, trancadas, não. Não é só dizendo não, que você vai se tornar um bom cristão. Mas é uma vida espontânea, onde Cristo está gerando vida e você diz sim para Ele. Isso surge espontaneamente. Primeira vez que um jovem veio falar para mim: olha, Deus usa muito o futebol na igreja para evangelizar. Um adolescente falou isso para mim. Eu falei: meu Deus do céu, o que esse menino quer falar? Porque Jesus, geralmente, eu já vi muita coisa no campo de futebol, mas Jesus nem sempre ele vai lá não. Mas aquele menino cria que Deus podia usar circunstâncias ruins do futebol para ensinar várias coisas: unidade, arrependimento, chamar atenção. Aí funciona. Deus pode usar qualquer coisa para a sua glória, quando as pessoas resolvem se identificar com Ele. Porque o Espírito Santo quer te dar um novo espírito. Não importa a vida que você está vivendo. Que se identifique com Ele. Que se sensibilize com o que sensibiliza Ele. Que veja o mundo do jeito que Ele vê. Que planeje e que espere que a vida nova surja. Porque Deus está no meio da sua igreja. Por mais que você possa subestimar e olhar para a igreja como uma instituição falida, com diversas crenças falidas, a igreja de Jesus é invisível e Ele chama do seu corpo, e ainda chama que é a sua noiva, e Ele é o noivo. E Ele diz que Ele está preparando essa igreja. E Ele diz que Ele vai mudar o mundo nessa igreja. E se o Evangelho chegou a mim e você, foi por causa dessa igreja. E o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para produzir essa mudança. Então comece a olhar hoje, porque Deus quer abençoar as pessoas que estão do seu lado, quer abençoar o mundo através de você. E se você me perguntar por que Ele quer fazer isso e como que Ele vai fazer isso, eu diria para você que eu não entendo, porque eu não sou sábio como Deus. Para mim muitas vezes parece uma loucura como Deus vai agir, mas Ele vai agir. E Ele está agindo. E eu queria te dizer para você que está aqui no nosso meio, crendo no que Deus pode fazer, e esperando no que Deus pode fazer, que o Senhor vai fazer. E vai usar você. E aqui tem uma química de pessoas que você nem sabe de onde elas são. Você olha, será que essa pessoa vai ser da igreja? Já é. Eu sei que várias já estão vindo para ser, outras
não faltaram, hoje não virão, não sei. Mas eu sei que Deus está preparando a sua igreja. Ela não é feita de mim, dos meus amigos, dos seus amigos. Não, Deus está preparando a sua igreja. E a igreja pode ser o cara mais incrédulo que você conhece, fala assim, ó, esse aí nunca vai acreditar. E Deus fala, não, esse aqui vai ser o líder da igreja. Durante um período, para concluir a palavra, eu acompanhei durante anos o presídio especial da Polícia Civil. E era interessante porque chegava um cara lá, desesperado, preso, policial preso. E aí, olhava para a cara do cara desesperado. Às vezes, numa quarta-feira, o cara me procurava, contava o problema dele e tal. E daqui a pouco ele estava na igreja. Aí ele ia lá na frente, vários meses depois o cara ia na frente falar de Jesus. Mas o que ele estava fazendo meses atrás, não dá para contar de público aqui. E nem ele confessaria. Mas a graça do Senhor Jesus pode fazer qualquer coisa e pode salvar qualquer pessoa e redimir, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus está construindo uma igreja. Então, se você está em depressão, está sozinho, não fique sozinho. Estão ligando para você, você não atende, porque não consegue falar. Receba oração. Receba oração. Deixe que Deus trabalhe na sua vida. Deixe que Deus use a igreja. E Deus vai fazer uma obra gloriosa, porque Ele sempre trabalha assim. Ele é a fortaleza da sua igreja. Mas não pense que a igreja é forte, não. É porque Ele é o cabeça da igreja. E porque Ele pode dar um novo espírito. É que a igreja pode ser um instrumento de Deus. E essa igreja pode ser um instrumento de Deus. Maravilhoso.